Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma receita de tinta caseira e, gente, é uma tinta muito especial porque ela imita o efeito da cerâmica e olha que lindo que ficou, né? Aqui eu apliquei numa garrafa de vidro, olha o efeito maravilhoso, a textura, né, dessa tinta. Muito boa, e vocês vão ver que é super fácil de fazer, são só 2 ingredientes. Olha aqui, gente, que lindinho que ficou esse vaso. Sabe o que é isso? Um vasinho de plástico, um vaso de maionese. E olha como ficou lindo, né? Olha, parece mesmo uma cerâmica. E vocês vão ver que é bem fácil fazer essa tinta e é mais uma opção aí de reciclagem para vocês. E se você está gostando dessa dica, eu já te peço, dá um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, o material para fazermos essa maravilhosa tinta, vocês vão ver, é super simples. Então hoje eu vou usar essa tinta aqui, que é uma tinta de parede, um resto que eu tenho aqui em casa que sobrou de uma construção, tá? Mas se você não quiser usar tinta de parede, olha só, você pode usar também tinta acrílica, né? Tanto faz, pode usar também uma tinta PVA. Você pode tingir a tinta, né, usando essas bisnaguinhas tipo xadrez. Enfim, sendo uma tinta à base de água, ou acrílica, ou PVA, ou látex de parede, você pode usar para nós fazermos essa mistura aqui, que vai dar um resultado incrível. E o outro material que é muito importante, olha só, é o bicarbonato de sódio. Tá? E esse aqui você pode usar esse de uso culinário ou outros tipos de bicarbonato de sódio que a gente encontra para vender, né? É para limpeza, esse tipo de coisa. Sendo o bicarbonato de sódio serve, tá? Tem algumas receitas por aí na internet de pessoas que usam o fermento em pó. Eu não gosto de usar o fermento, acho que a textura não fica boa da tinta, ela espuma muito. Então, para mim, né, pela minha experiência, o bicarbonato de sódio é o melhor material para nós fazermos essa textura aqui, imitando a cerâmica, tá bom? E a gente vai precisar de um potinho, né, para fazer a mistura. E eu recomendo também, quando for aplicar essa tinta, você usar uma trincha ou um pincel, não fazer a aplicação com rolinho ou com a esponjinha, tá? Porque a trincha ela vai ajudar no processo de texturizar e o acabamento fica bem melhor do que você usar um rolinho ou uma espuminha e ficar batendo, né, para aplicar a tinta. Eu gosto mais usando uma trincha, tá bom? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Até já! Bem, como sempre, gente, eu gosto de passar para vocês a proporção direitinho aqui da nossa mistura, né? Aí eu vou fazer hoje um tipo de proporção, aí se você quiser fazer menos tinta, é só você fazer a metade do que eu vou colocar, ou se você quiser mais tinta, você vai aumentando a proporção da tinta do bicarbonato de acordo com o que eu vou mostrar aqui para você hoje, tá bom? Porque quanto mais bicarbonato você colocar na mistura, mais ela vai ficar texturizada, e às vezes se você coloca muito, fica como se fosse uma massa, e se o local que você for aplicar tiver muita curva, aí não fica um acabamento bonito, né? Então essa proporção aqui foi o que eu encontrei, que eu testei e que eu achei que fica uma textura bonita e ela adere bem, né, na garrafa ou no plástico, enfim, tá bom? Então eu vou começar, ó, usando aqui a tinta de parede, tá? Essa aqui é uma tinta da Coral, né, na cor areia, e eu vou usar essa tinta aqui para fazer a mistura. E essa tinta aqui, eu já fiz a diluição, né, de acordo com as instruções do fabricante, porque normalmente quando a gente compra uma tinta dessas em casa de material de construção para pintar a parede, ela vem bem pastosa, né? E na lata tá escrito, coloque 10% de água, enfim, cada fabricante tem a instrução para você criar a tinta. Então aqui eu já tirei da lata, já adicionei a quantidade de água de acordo com a instrução do fabricante,
e a tinta já está preparada. É uma tinta látex, como eu falei, na cor areia, tá? E a proporção que eu vou usar é de 60 ml de tinta. Vou dar uma misturadinha aqui, né? Sempre é bom antes de pegar a tinta misturar. E como medida, olha só, eu vou usar essa colher aqui, que ela tem 15 ml. Então, para 60 ml eu vou colocar 4 colheres. Então, pronto, ó, já coloquei 4 colheres, né, de 15 ml, que é o equivalente a 60 ml de tinta, tá? E para proporção de 60 ml de tinta, eu vou colocar 2 colheres de sopa rasa de bicarbonato de sódio. Tá vendo, ó? Não é uma colher muito cheia, tá? Então são 2 colheres de sopa. E o bicarbonato é o que vai ajudar, né, a texturizar a nossa tinta e fazer com que ela fique bem aderente. E agora é só misturar. Mistura bem, né, para não deixar nenhum tipo de grumo. Pronto, ó. E olha só a consistência como fica, tá vendo? Ela não tem nenhum grumo e ficou uma consistência bem pastosa, tá? E eu vou começar, olha só, aplicando aqui nessa garrafa de vidro. Bem, e antes de mais nada, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, quando vamos trabalhar com o vidro, é muito importante, além de lavar a garrafa, a gente borrifar, né, álcool ao redor do vidro, ou garrafa, enfim, qualquer tipo de vidro. Tá? Você borrifa bem o álcool comum e limpa, né? Limpa bem, passa um paninho, porque este processo ajuda muito na aderência de qualquer tipo de tinta que você vai aplicar no vidro. Então nunca esqueça, gente, tá trabalhando com vidro, faz essa limpeza mais profunda com álcool antes de aplicar a tinta, que isso aqui faz toda a diferença, tá bom? E agora, né, vamos aplicar aqui a nossa tinta na garrafa, tá? E como eu falei para vocês, o ideal para aplicar esse tipo de tinta é usando uma trincha, porque ela vai dar a textura exata que eu quero para esse trabalho. E agora aqui não tem segredo, né, gente? É só passar. Aí, olha só, procura sempre, ó, passar no mesmo sentido, né, a sua trincha. Vai carregando e vai passando, ó, passa desde cima, porque é importante que fiquem esses veios, né, que é bem característico mesmo de uma cerâmica. E, gente, o efeito fica lindo dessa tinta, fica maravilhoso. Eu estou passando agora a primeira demão e, se for necessário, eu deixo secar e passo uma segunda demão. Vamos ver. O importante é na primeira demão você não exagerar, sabe? Colocar muito grosso. É melhor você passar mais de uma demão a tinta fininha do que ficar passando já uma camada grossa. E olha só que lindo que tá ficando essa textura. Gente, fica maravilhoso o resultado aqui dessa tinta, tá? Eu vou deixar ela secar só um pouquinho e já volto para mostrar para vocês o resultado dela seca, né, com a primeira demão, e a gente vê se vai precisar dar uma segunda demão, tá bom? Até já! Bem, gente, a primeira demão, olha só, já secou e olha que lindo, né? Que textura maravilhosa aqui que já ficou na garrafa, né? Muito legal. Mas como tem algumas falhas ainda, eu vou passar mais uma demão, né? E vou mostrar para vocês, tá bom? Enquanto a garrafa secava, olha só, você coloca a tinta assim dentro de um saquinho, né? Para evitar
né, que já começa a entrar no processo de secagem, tá bom? E para secar a garrafa, se você quiser, você pode adiantar a secagem com o secador, não tem problema nenhum, tá? Pega o secador de cabelo e adianta a secagem, tá bom? E agora, vamos para a segunda demão, passar da mesma maneira que nós passamos a primeira. Ó, vem daqui de cima e vai descendo com a tinta. Estica bem, né? Como sempre, camadinhas finas, para ter um acabamento aí bem bonito. É sempre importante, gente, olha só, o capricho aqui na hora da aplicação da tinta, né? Você vem de cima a baixo, vai esticando para ficar esse veio bonito aqui de tinta, né? Não ficar aquela coisa um para um lado, outro para o outro, aí fica muito feio as pinceladas, né? A pincelada, ela tem que ser assim, reta, né? Do começo ao fim, procurando cobrir, né, todas as falhas. E vocês estão vendo? Eu pego só um pouquinho de tinta, eu não tô carregando muito pincel, que é para justamente ficar essa camadinha de fina, né? E bem bonitinha. E pronto, olha só. Né? Já cobri toda a garrafa e olha como ela está ficando linda. Aqui na parte de baixo eu vou passar depois que a garrafa já estiver seca, né? Porque aí eu posso deixar ela secar assim em pé, sem problema nenhum, tá? E lembra sempre, gente, de pegar um pincelzinho pequeno, olha só, e passar dentro da boca da garrafa, porque o que acontece? Nós estamos querendo fazer uma imitação de cerâmica, né? Então é importante a gente não deixar nenhum restinho aqui de vidro aparente, para as pessoas olharem e realmente pensarem, olha, uma garrafa de cerâmica, tá legal? Então eu vou deixar agora secar, vou mais uma vez adiantar a secagem aqui com o secador de cabelo, e já volto para mostrar para vocês mais uma aplicação dessa maravilhosa tinta, e dessa vez nós vamos fazer a aplicação no plástico, tá bom? Até já! Bem, gente, enquanto a nossa garrafa está secando, eu vou mostrar para vocês uma outra aplicação. Olha só, eu vou colocar nesse potinho aqui de plástico, vocês vão ver que ele vai ficar maravilhoso, vai parecer realmente um vasinho, né? Vou tirar aqui a tampa e vou aplicar a nossa tinta aqui nesse vasinho de plástico, tá? Ele já tá lavadinho, então eu já posso aplicar. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês que mesmo depois da tinta pronta, é possível nós tingirmos, né? Então eu quero fazer uma outra cor aqui para aplicar nesse vasinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns pigmentos, tá? Eu poderia tingir só com corante xadrez, mas como eu quero fazer um tom parecido com o tom da cerâmica, aquela cerâmica mais vermelha, e eu não tenho xadrez nem vermelho nem amarelo, aí para ajudar no tingimento eu vou usar as tintas acrílicas. Aí é mais uma opção para vocês, tá? Se você não tiver o pigmento aqui em gotinhas, pode tingir com a própria tinta que também aceita, né? Aí você vai mudando o tom. Então vou começar colocando aqui um pouquinho do marrom. Depois umas 3 gotinhas e vou misturar. Vou colocar mais um pouquinho. Aí, gente, é sempre testando, né? Essa coisa de misturar as cores, realmente você tem que ir sentindo, né? O tom. Como essa tinta areia, ela tem muito branco de fundo, né? Ela é mais difícil da gente tingir. Que eu quero deixar ela pelo menos um marrom, para depois dar uma esquentada com aquelas outras cores. Olha, já tá escurecendo mais. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de vermelho. Tá vendo? Já tá mudando o tom da tinta. Vou colocar também um pouco de amarelo.
vermelho. E essa quantidade de tinta que eu tô colocando, ela não vai influenciar aqui na mistura, né, do bicarbonato, tá? Não tem problema, que é bem pouco, não vai chegar a influenciar, não. Olha, tá ficando uma cor já de barro, né? É justamente para diferenciar um pouco do outro tom, né, que eu já fiz. Pronto, ó, gente, acho que já deu, né? Aquele tom daquela cerâmica clara, porque aí já é mais uma opção de cor, né? Aí, se você quiser fazer uma mistura base, dividir em vários potinhos e fazer cada uma de uma cor e tingindo, pode fazer, né? Que nem eu tô fazendo aqui. Ó, aí você vai ter mais de uma opção de cor da sua tinta. E agora a mesma coisa, para aplicar no plástico, né? Eu vou usar aqui a trincha que eu já lavei, tirei a tinta antiga e vou usar para passar no plástico, ó. E o processo é o mesmo. Olha que tão legal que ficou. E tem uns buraquinhos aqui. E como sempre, gente, vamos passando camadinhas finas, tá? Se precisar de mais de uma demão, a gente passa. Para ficar bem os veios aqui da tinta, ó. Ela tem essas entradinhas, atrapalha um pouco, mas vamos lá. Ai, eu adorei esse tom, ficou bem cor de cerâmica mesmo. Olha só, bem legal, né, gente? Agora eu vou deixar secar e já vou mostrar para vocês a passagem da segunda demão. Até já! Bom, a primeira demão já secou e olha isso, gente, fala que se não tá aparecendo já um potinho de barro. Olha de pertinho, olha essa textura como ficou maravilhosa, né? Um potinho de maionese de plástico, nós já estamos transformando, né, em um vasinho de cerâmica. Isso você pode fazer em vários objetos aí na sua casa e ninguém vai falar que não é cerâmica, tá? Então agora, olha só, vou passar uma segunda demão, né, também aqui no nosso potinho de plástico. E continua o mesmo processo, ó. Passa sempre retinho e vai esticando. Olha só que com a segunda demão já praticamente já cobriu tudo. E, gente, vou passando aqui, já vou explicando para vocês. Depois que você terminar, se você quiser guardar essa tinta, pode. O importante é você colocar aqui uma tampa, né, que feche bem, que lacre bem, porque tinta à base de água, né? Se ela escapar, pegar ar, ela seca rapidamente. Então, procura tampar bem e você pode guardar aí até um mês, né? Tranquilamente. Eu gosto muito, quando eu faço receita caseira, fazer mais ou menos aquilo que eu vou usar. Não gosto de guardar por muito tempo, tá? Mas você não precisa fazer e jogar fora, não. Dá pra guardar. E outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar é assim: ah, Ingrid, depois que secou essas peças eu posso lavar? Outra coisa, gente, sempre que a gente pinta vidro, plástico, com essas tintas à base de água, são objetos de decoração, né? Agora, se você quiser usar em algum utilitário, né, coisas que você vai precisar ficar lavando, aí não tem jeito, gente. Não adianta falar mentira, ah, pode lavar. Não pode. Se você quiser lavar, aí você tem que passar o verniz, tá? Nesse caso, como nós estamos fazendo uma imitação de cerâmica, eu indico, se você quiser lavar essas peças depois, que faça o acabamento com verniz fosco, porque aí você não perde, né, toda essa característica aqui da cerâmica. Ou no máximo você faça com um verniz acetinado, que ele não tem tanto brilho, que aí vai parecer aquela cerâmica mais brilhante, né? Tá? Mas nunca com verniz brilhante, porque aí você vai tirar toda a característica aqui da nossa peça. Tá bom? E aqui ao redor eu vou passar com o pincel. Fica mais fácil esse pincel menor, só para dar o acabamento aqui na boquinha.
Apesar que esse tipo de trabalho, assim, na boca a gente costuma colocar um sisal, alguma coisa assim, para dar um acabamento bonitinho, né? Então, eu vou acabar de passar aqui, tá? Vou deixar essa peça secar e já volto para mostrar mais aqui para vocês e dar mais umas dicas bem importantes aqui a respeito dessa tinta, tá bom? Até já! Gente, olha que lindo que ficou o nosso trabalho. Eu adorei o resultado dessa tinta. Esta eu acredito que é uma das melhores tintas caseiras que eu já trouxe aqui para vocês e ensinei. Ficou maravilhoso. Olha, gente, de pertinho essa daqui. Fala se não parece um objeto de cerâmica. Ficou muito igual, né? Ninguém fala que isso aqui é um potinho de plástico de maionese, gente. Olha a cor, vou mostrar de pertinho. Olha a textura aqui. Ficou igual um vasinho de barro de cerâmica. E o que eu fiz aqui? Eu só colei, né, esse sisal aqui ao redor, colei com cola quente mesmo. Coloquei essa tag aqui que eu ensinei para vocês, né, como fazer. Aí quem quiser assistir, eu vou deixar aqui no card o vídeo. E coloquei essas florzinhas aqui, né, de plástico. Olha como ficou lindinho aqui o nosso vasinho, né, imitando a cerâmica. Eu até pensei, no caso dessa cor, depois eu vou pintar esse vaso aqui, olha só, que é um vaso de plástico também. Eu vou pintar dessa cor, vai ficar igual uma cerâmica. Aí, como é um vaso, eu vou proteger com verniz fosco, né, como eu falei para vocês, porque isso aqui vai molhar bastante. Mas vocês viram que dá para pintar muita coisa com essa tinta. Olha essa outra, gente, eu coloquei esse enfeite aqui com sementes, né? Olha como ficou lindo. Mas eu vou mostrar bem de perto aqui a textura. Tá dando para ver? Olha aqui, ninguém não fala que isso aqui não é uma cerâmica, né? Ficou muito legal, gente, a cobertura ao fundo, ó, ficou excelente, excelente mesmo. E é uma tinta também super resistente. Olha que legal que ficou. Eu amei o resultado, né? E vocês podem, como eu falei, usar aqui no plástico, usar no vidro, usar na madeira. Vão fazendo seus testes, gente, e essa tinta é realmente fantástica e vocês viram usando materiais muito simples. Aqui, olha só, o restante que sobrou, eu gosto sempre de colocar esse plástico filme assim e depois colocar a tampa. Aí eu vou guardar e posso continuar usando aqui a nossa tinta. Gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e vou pedindo a vocês, dá um joinha aí pra mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal. Até a próxima!